primeira dinastia portuguesa, também conhecida como dinastia Afonsina ou Casa de Borgonha, governou Portugal durante quase 2 séculos e meio, de 1139 a 1383. Foi sob esta dinastia que nasceu o país, se conquistou o território até às fronteiras atuais e se afirmou a identidade nacional. Nascimento do Reino e Independência. De 1128 a 1179. 1128, Batalha de São Mamede. Dom Afonso Henriques assume o governo do condado portucalense após derrotar as forças da sua mãe, Dona Teresa. 1139, Batalha de Ourique. Afonso Henriques autoproclama-se rei de Portugal. 1143, Tratado de Zamora. O Reino de Leão reconhece a independência de Portugal. 1179, Bula Manifestis Probatum. O Papa Alexandre III reconhece oficialmente Portugal como um reino independente e Afonso Henriques como seu rei legítimo. Reconquista e povoamento. De 1147 a 1249. 1147, Conquista de Santarém e Lisboa aos mouros, expandindo o reino para o sul. Dom Sancho I, de 1185 a 1211. Conhecido como povoador, foca-se em repovoar as terras conquistadas e criar concelhos. Dom Afonso II, o Gordo, de 1211 a 1223. Terceiro rei de Portugal. Destacou-se por ser o primeiro rei legislador e administrador, focando-se na centralização do poder e na organização do Estado em vez da expansão militar. Dom Sancho II. O Capelo, de 1223 a 1248. Quarto rei de Portugal e filho de Dom Afonso II, destacou-se como um notável estratega militar, embora o seu reinado tenha sido marcado por uma grave crise política e institucional. 1249, Conquista do Algarve. Dom Afonso III conquista Silves e Faro, completando a reconquista em solo português. Portugal torna-se o primeiro país europeu a fixar as suas fronteiras continentais. Dom Dinis, o lavrador e o rei poeta. Torna a língua portuguesa oficial em todos os documentos do reino. Funda o Estudo Geral, 1290, que daria origem à Universidade de Coimbra. Assina o Tratado de Alcanices, 1297, com Castela, definindo formalmente as fronteiras de Portugal que perduram praticamente inalteradas até hoje. Dom Afonso IV. O Bravo, de 1325 a 1357. Sétimo rei de Portugal e filho de D. Dinis, foi uma figura marcante e enérgica, cujo reinado ficou conhecido pela coragem militar, reformas administrativas e momentos de grande tragédia nacional e familiar. O seu reinado ficou marcado pela execução de Dona Inês de Castro, amante do seu filho e herdeiro Dom Pedro. Temendo pela independência do reino e pela sucessão ao trono, Afonso IV autorizou a sua morte, o que desencadeou uma violenta revolta armada por parte de Dom Pedro contra o pai. Tragédia real e a crise de sucessão. De 1355 a 1383. Dom Pedro I. O Justiceiro ou o Cruel. De 1357 a 1367. Oitavo rei de Portugal e filho de Dom Afonso IV, o seu curto reinado ficou imortalizado pela sua obsessão pela justiça e pela trágica história de amor com Dona Inês de Castro. Após subir ao trono, mandou capturar os assassinos de Inês de Castro e executou-os de forma implacável. Aplicava a lei com mão de ferro tanto a nobres como a camponeses, o que lhe valeu a reputação de rei extremamente justo para o povo, o Justiceiro.
mas implacável para a nobreza, o cruel. Manteve o reino em paz, evitou envolver-se nos grandes conflitos de Castela e reorganizou a administração financeira e judicial, deixando os cofres do Estado cheios. Dom Fernando I de 1367 a 1383. O último rei da dinastia Afonsina. A sua morte sem herdeiros masculinos diretos gerou uma grave crise política. A crise de 1383 a 1385. Ameaçando a independência de Portugal perante Castela. A Casa de Borgonha transformou um pequeno condado num reino independente, definiu as suas fronteiras e lançou as bases culturais, jurídicas e económicas de Portugal.